Vamos usar um circuito bastante conhecido e muito útil, que é o circuito RC, para a gente entender um pouquinho melhor o processo de carga de um capacitor. Então, para a gente entender a carga de um capacitor, vamos considerar primeiro que eu tenho só uma fonte com uma força eletromotriz epsilon ligada através de uma chave, né? Ela está ligada diretamente a um capacitor. Então, aqui eu tenho um capacitor com capacitância C. A questão é, o que acontece no momento que eu vou e eu fecho essa chave? Então, quando eu fecho a chave, essa placa do capacitor aqui vai receber cargas positivas, porque ela está ligada ao terminal positivo da fonte, e a outra placa vai ficar carregada negativamente, porque está ligada ao terminal negativo da fonte. A carga que esse capacitor vai ter, eu vou chamar ela de Q grande, que é a carga total que o capacitor vai ter quando ele está carregado com essa fonte. Ela é o produto da capacitância pela diferença de potencial dos terminais da placa do capacitor. Essa diferença de potencial ela é exatamente igual à diferença de potencial da fonte. Então, isso aqui é igual a C epsilon. O tempo que esse capacitor vai levar para se carregar é insignificante. Ele vai se carregar durante um intervalo de tempo muito curto. Se a gente pegar um capacitor eletrolítico, levar para o laboratório, conectar ele a uma fonte de tensão, a gente costuma fazer esse experimento no laboratório, a gente vai verificar que ele vai se carregar quase que instantaneamente. Agora, se nós considerarmos que nós temos um circuito, vamos fazer um circuito levemente mais complexo. Nesse circuito agora, eu vou colocar a chave mas agora eu tenho uma resistência elétrica em série com o capacitor. A gente pode pegar o mesmo capacitor aqui de cima e colocar ele em série com uma resistência elétrica. Esse circuito aqui é conhecido como circuito RC. Então, novamente, eu vou assumir que com a chave aberta, a carga no capacitor é igual a zero e a diferença de potencial entre as placas do capacitor é zero. A gente diz que o capacitor está descarregado. No momento em que eu fecho a chave, o capacitor vai começar a se carregar. Tá? Nessa situação agora, existe uma resistência que é um obstáculo à passagem de corrente elétrica, o que vai fazer com que o capacitor leve mais tempo para se carregar. Mas, novamente, no final, ele vai ficar com uma carga, ele vai ficar exatamente com a mesma carga que ele tem quando não existe nenhuma resistência elétrica ligada a ele. Então, ele vai se carregar com uma carga total que é igual a C vezes epsilon. E a diferença de potencial entre os terminais, entre as placas do capacitor, também vai ser exatamente igual à tensão da fonte, epsilon. Então, tudo que vai acontecer é que agora o capacitor vai se carregar com exatamente a mesma carga, positiva essa placa, negativa a outra. Positiva que é negativo, né? Então ele vai se carregar com exatamente a mesma carga. A diferença é que agora vai levar um tempo maior para ele carregar. Então vamos agora determinar qual é esse tempo. Para isso, vamos voltar aqui um pouquinho à configuração desse capacitor. Vou considerar ele novamente descarregado. Então o capacitor ele está inicialmente descarregado, a carga inicial dele é igual a zero. Conforme eu fechar essa chave aqui, ele vai começar a se carregar.
Então eu vou dizer que ele vai ter em qualquer momento, em qualquer instante t, ele vai ter uma carga Qzinho, ainda não é a carga final dele, que eu estou chamando de Q grande. Quando ele estiver totalmente carregado, ele vai estar parcialmente carregado. E vai ter uma diferença de potencial entre as placas do capacitor. A diferença de potencial também não vai ser igual à tensão da fonte epsilon. Ela vai ser igual à carga que o capacitor vai ter, dividido pela capacitância. Essa aqui vem da definição de capacitância. Lembrando, né? A definição de capacitância é que ela é igual a carga dividido por diferença de potencial. Sim, então essa vai ser a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Agora vamos montar uma equação aqui para descrever a carga do capacitor como função do tempo. Para isso a gente tem que notar que enquanto o capacitor está carregando, vai existir uma corrente elétrica nesse circuito. O sentido convencional da corrente elétrica é movimento de cargas positivas. Então esse aqui é o sentido convencional da corrente elétrica. Então vai ter uma corrente aqui passando por esse capacitor, pelo resistor e pelo capacitor. E aí a gente pode aplicar a regra de Kirchhoff, que está em outro vídeo que eu já gravei. Então esse outro vídeo mostra que para a gente aplicar a regra de Kirchhoff, nós precisamos partir de um ponto qualquer no circuito e aí nós percorremos o circuito, tanto faz se é sentido horário ou anti-horário. Então a gente percorre o circuito e vai passando pelos dispositivos do circuito. E aí a gente vai, para cada dispositivo, a gente vai colocar de quanto é que variou o potencial ao longo do caminho, ou de quanto variou a tensão ao longo do caminho. Então, a tensão da fonte ela é epsilon. E no caso aqui, eu estou passando do terminal negativo para o terminal positivo da fonte, partindo desse ponto aqui. Estou partindo desse ponto, eu passo primeiro pelo terminal negativo, depois pelo positivo. Então, isso significa que tem um aumento de tensão. Então, eu vou acrescentar aqui mais epsilon. Aí eu vou continuando ao longo desse caminho. A chave é um dispositivo que não tem nenhuma variação de tensão através de uma chave. Aqui, eu vou passar pelo resistor. A gente precisa olhar se eu estou passando pelo resistor no mesmo sentido ou sentido contrário da corrente. Porque quando eu passo no mesmo sentido da corrente, existe uma diminuição de tensão. Então a variação aqui é negativa, porque eu estou passando exatamente no mesmo sentido da corrente. Então vai ser a diferença de tensão, ou a diferença de potencial em um resistor, é a corrente multiplicado pela resistência. O sinal negativo aqui é porque eu estou passando pelo dispositivo, pelo resistor, no mesmo sentido da corrente elétrica. Próximo dispositivo, capacitor. Quando eu passo por um capacitor, eu preciso olhar para o sinal das placas. Então, bem aqui, esta placa ela vai estar carregando-se positivamente e essa outra placa é negativa. Então, eu estou passando do terminal positivo, da placa positiva para a placa negativa. Então, tem uma diminuição de potencial. Nesse caso aí, a diminuição de potencial é Q sobre C, mas vai vir como negativo, porque eu estou passando da placa positiva para a negativa. Qualquer coisa, deem uma olhada no vídeo, revejam o vídeo sobre regras de Kirchhoff. Então vai ser menos Q sobre C. Agora eu retorno ao ponto de partida sem passar por mais nenhum dispositivo. Então isso significa que isso aqui é igual a zero. A carga Q é a carga que está se acumulando nas placas do capacitor. Essa placa, essa carga está surgindo devido à corrente elétrica que está trazendo essas cargas. Então isso significa que essa corrente elétrica I aqui, ela é a taxa com que o capacitor se carrega, né? Essas são as cargas, carga Q que está sendo trazida pela corrente elétrica. Então a corrente I é dQ dt. Então a gente pode montar uma equação aqui
que nós vamos resolver para descobrir qual é a carga do capacitor como função do tempo. Ela vai ficar epsilon menos R dq dt menos Q sobre C igual a zero. Então, reorganizando, a gente precisa resolver essa equação aqui. Então, para isso, eu vou reescrevê-la dessa forma aqui. dq sobre epsilon sobre R menos Q sobre RC. E isso é igual a dt. E aí a gente vai integrar os dois lados dessa equação. Partindo do instante de tempo t igual a zero, que é o momento em que eu vou e eu fecho a chave do circuito. Nesse momento, a carga que o capacitor tem é zero. E no instante t qualquer, a carga que ele tem é Q de t. Então, a gente precisa resolver essa integral aqui. Bem aqui, o denominador eu vou chamar de U. É epsilon sobre R menos Q sobre RC. Tudo aqui nessa equação é constante, exceto pela carga aqui. Então, du vai ser menos dq sobre RC. Quer dizer, eu posso escrever que dq é menos RC du. Então, quando a gente for resolver a integral que está aqui do lado esquerdo, essa aqui, a gente vai reescrevê-la dessa forma aqui. dq é menos RC du então, menos RC du e o denominador é U. E isso aqui vai ser igual, né, a menos RC logaritmo natural de U. Então essa é a integral aqui. Esse é o resultado da integral, que está bem aqui. Então é o resultado dessa integral aqui. Então vamos continuar. Então a integral vai dar menos RC, essa integral aqui, menos RC, logaritmo natural de U, onde U é epsilon sobre R menos Q sobre RC. E isso aqui é igual, aliás, falta os limites de integração, que é de 0 a Q de t. E isso é igual a integral de dt, aqui é t, de 0 a t. Substituindo os limites de integração, a gente chega nessa expressão aqui. E agora nós vamos isolar o Q de t dessa expressão. Para isso a gente vai usar essa identidade aqui de logaritmos e a gente vai aplicar nesse termo, nessa parcela, né, esse fator que está entre chaves. Chegando nessa expressão aqui. Aí agora nós podemos reescrevê-la como E elevado a menos t sobre RC, e isso é igual a epsilon sobre R menos Q de t sobre RC dividido por epsilon sobre R. Que nós podemos simplificar e chegar nessa expressão aqui. Então, essa expressão aqui vai me dizer qual é a carga do capacitor como função do tempo. Então, a gente pode verificar aqui que, por exemplo,
num instante de tempo t igual a zero, então só para a gente tirar a prova aqui de que está tudo certo. Quando t é igual a zero, q de t vai dar c epsilon 1 menos e elevado a zero, que é igual a zero. E quando t tende a infinito, eu vou encontrar a carga Q grande, carga total do capacitor. Ele vai estar totalmente carregado quando o intervalo de tempo t é muito grande. Então vamos ver se esse é o caso. Isso vai dar C epsilon 1 menos E elevado menos infinito sobre RC. Fica dessa forma aqui. E elevado a menos infinito é zero. Então isso significa que eu vou ter Q é igual a C epsilon. Tá? E essa, de fato, é a carga total do capacitor, como nós vimos anteriormente. Quando ele está totalmente carregado, não importa se tem um resistor ou não no circuito. A carga final dele vai ser o produto da capacitância pela tensão da fonte. Vamos considerar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma fonte com tensão de 10 volts, que o capacitor do circuito RC tem capacitância de 400 microfarad, que a resistência é de 20.000 ohms, e aí eu posso calcular, vamos pegar aqui essa expressão, eu posso calcular esse termo aqui, é o produto de R por C. Então, o produto de R por C, ele vai ser 20.000, que é a resistência, né? Vezes 400 vezes 10 a menos 6, que é a capacitância. Vocês podem comprovar que a unidade de medida que vai resultar do produto de farad por ohm é o segundo. Então, esse resultado aqui, ele é chamado de constante de tempo. Então, o produto de R por C é a constante de tempo do circuito RC. Aí, no caso, ela é de 8 segundos. Outra coisa que a gente pode calcular, então, qual vai ser a carga total do capacitor quando ele estiver totalmente carregado. É o produto de C vezes epsilon. Então, C vezes epsilon vai dar 4 vezes 10 a menos 3 coulombs. Então, essa vai ser a carga final do capacitor. Então, vamos agora fazer o gráfico da carga em função do tempo com esses dados aqui. Basicamente, é essa função aqui. No lugar de C vezes epsilon vai ficar 4 vezes 10 a menos 3. E no lugar de RC é 8 segundos. Então, aqui eu tenho a função. Ela é então, 4 vezes 10 a menos 3, que é o C vezes epsilon. 1 menos a exponencial, ou E elevado a menos T, sobre 8. Então, aqui eu tenho o gráfico correspondente. Então, olhem só. No eixo X é tempo e no eixo Y é a carga. Então, depois de um intervalo de tempo grande, vocês podem ver aqui a carga se estabiliza no valor de 4 vezes 10 a menos 3 coulombs. Outra coisa, bem aqui eu tenho uma constante de tempo, que são 8 segundos, né? É o produto de R por C. Aqui 16 segundos, 2, 3, 4, 5. São 40 segundos. Notem, quando eu tenho 5 constantes de tempo, o capacitor já está praticamente todo carregado. Então, notem, a constante de tempo me permite ter uma ideia de quanto tempo o capacitor vai levar para carregar nesse circuito RC. Se eu aumentar o valor da resistência ou o valor da capacitância, isso vai aumentar a constante de tempo, porque ele é o produto da resistência pela capacitância. E aí o capacitor vai levar mais tempo para carregar. Então vai levar mais tempo para ser atingida essa linha horizontal aqui, que é a carga constante. Tá? Mas a ideia toda aqui é que com 5 constantes de tempo, eu posso considerar que o capacitor já está carregado. Conhecida a carga como função do tempo,
Agora eu posso encontrar qual é a corrente elétrica no circuito como função do tempo também. Basta a gente dividir, ou melhor dizendo, calcular a derivada da carga em relação ao tempo. Então, essa derivada aqui é fácil de calcular. C é constante, derivada de 1 é zero, e aí eu vou ter a derivada, ou vou ter menos a derivada de E elevado a menos T sobre RC. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre RC, que multiplica E elevado a menos T sobre RC. Pronto. Aí a corrente, ela vai ser CE sobre RC E a menos T sobre RC. Ou epsilon sobre R E a menos T sobre RC. Então a corrente, ela é epsilon sobre R E elevado a menos T sobre a constante de tempo, que é o RC. Note que, quando T é igual a zero, a corrente ela vai ter o maior valor possível. E vai ser simplesmente epsilon sobre R. É só substituir zero aqui no lugar do T. Então vai dar E elevado a zero, que é 1, e a corrente é epsilon sobre R. E conforme o tempo vai passando, a corrente vai diminuindo exponencialmente, porque aqui eu tenho uma exponencial decrescente, E elevado a menos T sobre RC. Quer dizer, a corrente em qualquer momento, ela é a corrente máxima E a menos T sobre RC, enquanto o capacitor está carregando. Vamos novamente aplicar, ver um exemplo, né? Usar alguns dados. Então, novamente, com o mesmo problema anterior, 10 volts de fonte de tensão, 400 microfarads de capacitância e 20 mil ohms de resistência para o circuito RC. A corrente máxima do circuito, nesse caso aqui, ela vai passar a ser, então é epsilon dividido por R, então é 10 volts dividido pela resistência, que é de 20 mil ohms. Então isso aqui vai dar meio, e aí eu vou ter 10 elevado a menos 3. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 4 ampere. Tá, então vamos jogar esses dados aqui nessa expressão e fazer o gráfico. Então aqui eu tenho corrente agora, né? Então, a corrente, como função do tempo, é a corrente máxima, que é 5 vezes 10 a menos 4 ampere, exponencial de menos T sobre 8. Então, aqui nós temos a corrente, ela começa com seu valor máximo e ela diminui exponencialmente. E notem que, novamente, aqui depois de 5 constantes de tempo, que a gente viu que é o tempo que leva para o capacitor estar praticamente todo carregado, a corrente também está praticamente igual a zero. Então, resumindo, aqui eu tenho como está variando a carga do capacitor em função do tempo, a corrente em função do tempo, a diferença de potencial entre as placas do capacitor eu posso encontrar dividindo a carga nas placas pela capacitância. Então, a gente chega nessa expressão aqui, a diferença de potencial. Do mesmo modo, a diferença de potencial no resistor, é o produto da corrente pela resistência. Então, vai ser dado por essa expressão aqui. O circuito RC ele tem muitas aplicações. Eles podem ser usados de forma muito efetivas
para aplicações em que é necessário medir o tempo. Por exemplo, limpadores de para-brisa de carros, marca-passo ou luzes estroboscópicas. Alguns dos modelos de limpadores de para-brisa, eles usam um resistor variável para ajustar o intervalo entre os movimentos dos limpadores. Então, aumentando a resistência, você aumenta a constante de tempo do circuito RC, porque você vai estar aumentando a resistência, né? Constante de tempo, lembrando, é o produto de R por C. Aumentando a resistência, aumenta a constante de tempo. E isso vai aumentar o intervalo de tempo entre cada vez que o limpador de para-brisa vai se movimentar. Outra aplicação é o marca-passo. Os batimentos cardíacos, né, a taxa de batimentos cardíacos, ela é controlada por sinais elétricos que causam ao músculo do coração contrair-se, né, e bombear sangue. Quando o ritmo cardíaco é anormal, quer dizer, o ritmo das batidas cardíacas é muito rápido ou baixo, né? O marca-passo pode ser usado para corrigir essa anomalia. Então, o marca-passo tem um sensor que detecta movimentos do corpo e a respiração para aumentar a taxa cardíaca, né, as batidas cardíacas, os batimentos cardíacos, né, durante a atividade física. E assim ele consegue aumentar, satisfazer, né, a necessidade de aumento de oxigenação no sangue. Né? E o circuito RC, que tem justamente essa propriedade de poder, digamos, ter um controle temporal, ele pode ser usado para controlar o intervalo de tempo entre os sinais elétricos que são enviados para o coração.